A paz do Senhor, amados irmãos e amigos, no Brasil e fora do Brasil. Sou o pastor missionário Daniel e nesta quinta-feira eu quero orar em prol de todas as nossas famílias, tanto no Brasil como fora do Brasil, e pedir a Deus primeiramente perdão e misericórdia, para que Deus possa, glória a Deus, aleluia, abençoar, perdoar, ter misericórdia de nós pecadores. Orar, pedir perdão, misericórdia ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Pai do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Orar, clamar, pedir a Deus o milagre, a bênção, o agir, o mover, a presença de Deus. Orai sem cessar, estar em constante oração e clamor ao nosso Deus, o Deus de Israel. Amados, o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou pela Bíblia, aonde ele disse que tudo aquilo que nós pedirmos ao Pai em nome dele, Deus ouvirá do céu. O próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou a orar em nome dele, pedindo ao Pai em nome dele. Orar em nome de Jesus, pedindo ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó o milagre. Ensinamento de oração. E assim nós fizemos, oramos, clamamos, pedimos, suplicamos, todos os dias em oração e súplicas, oramos a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Pedimos o milagre, porque a Bíblia diz que aquele que pedir, receberá. Aquele que bater na porta, a porta será aberta. E aqueles que buscarem, acharão. Buscar a presença de Deus, o milagre de Deus, o agir de Deus, clamando a este Deus. Tanto nas horas boas como nas horas difíceis, nós não paramos de orar, de clamar, de buscar em Deus. Todos os dias, orai sem cessar. Isto quer dizer estar em constante oração e clamor ao Deus de Israel, repreendendo todas as obras do diabo, todas as contrariedades do inferno. Repreendendo em nome de Jesus todo tipo de mal. Na vida espiritual, na vida emocional, na vida sentimental, oramos, repreendemos todas as contrariedades, todas as opressões, oramos uns pelos outros, família por família, irmão por irmão, oramos pelo Brasil, pelas nações, oramos pela paz em Israel, pela paz na Ucrânia, pela paz na terra. Oramos, batemos na porta, até a porta vem ver ser aberta, vim ser aberta. Buscamos até achar, aqueles que buscarem acharão a Deus, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Criador do céu e da terra. Clamamos a Deus, buscamos a Deus, pedimos a Deus livramentos, bênçãos, proteção, e como nós precisamos de proteção de Deus, e como nós precisamos dos livramentos de Deus, e quanto nós precisamos do curar de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pedimos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, o auxiliador, o consolador da igreja, aquele que nos fará lembrar tudo aquilo que Jesus falou,
o Espírito Santo, aquele que irá convencer o ser humano do pecado. O Espírito Santo da verdade. Amados, crer, buscar, aceitar a Deus, obedecer a Deus, não apenas dizer da boca para fora, eu sou de Deus, mas viver na verdade de Deus, aceitando a Deus como seu único Deus, aceitando Jesus como seu único Salvador, o Todo-Poderoso, a rocha inabalável. Glória a Deus, aleluia. Glória ao nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E nós oramos, não se cansamos de orar, não se cansamos de pedir, não se cansamos de buscar a presença de Deus, porque virá o tempo que muitos irão querer buscar, mas não acharão. Oramos a um Deus Todo-Poderoso pedindo perdão e misericórdia todos os dias. Por isso que a Bíblia nos ensina: orai sem cessar, porque o ser humano, ele não para de pecar, ele não para de errar sem cessar. Muitos até podem reclamar, mas orar todos os dias para quê? Eu não tenho o que orar todos os dias. Amados, sempre tem alguém precisando. Sempre tem alguém que precisa de uma oração, de um milagre, de uma libertação, de uma cura, de uma transformação de vida. Quantas pessoas doentes, acamadas, que precisam de um milagre de Deus? Quantas pessoas aprisionadas nas drogas, nos vícios, na prostituição, que precisam de uma libertação de Deus? Sempre vai haver alguém precisando. Sempre alguém precisando de uma cura, de uma libertação, de uma transformação de vida. Talvez você não esteja precisando, mas talvez uma pessoa bem próxima de você esteja. Ore uns pelos outros. Amai uns aos outros, perdoai uns aos outros, tenham misericórdia uns dos outros. Ensinamento do Senhor Jesus Cristo. Ensinamento ao contrário da religião da época. Por isso que eles não gostavam de Jesus, por isso que eles queriam matar a Jesus, porque Jesus, ele tinha um ensinamento próprio, ao contrário do ensinamento da época. Para os dias de hoje, os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo também são contrários aos planos de muitos. Muitos dizem que pregar a palavra de Jesus é o certo a fazer, é o certo, mas muitos dizem que não dá certo para aqueles alvos que eles querem chegar. Muitos querem a ambição egoísta, o dinheiro, a juntar riquezas nesta terra. E aí Jesus diz: ajuntai as riquezas no céu, aonde não há traço, ladrão e a ferrugem. Mas muitos querem dinheiro nesta
terra, apenas nesta terra. A questão de ter dinheiro não é o problema é a ambição egoísta, aonde a pessoa ela quer sustentar uma ostentação, uma vaidade, uma soberba. Quantos pregadores que pregavam Jesus para os outros, mas para eles não dava certo. Aonde um pregador muito famoso no Brasil, aonde só a igreja dele era a igreja que salvava, que curava. Eles tinham como marca rapar até as últimas moedas da carteira dos irmãos, porque não precisava juntar tesouro nesta terra, só no céu. Dão tudo, irmãos, tudo que vocês têm. Mas este mesmo pregador ajuntou dezenas e dezenas de imóveis, aonde hoje a sua família está brigando pelos bens materiais. Centenas, dezenas de imóveis, apartamentos, casas, terras, carros. Mas para os irmãos era apenas o tesouro no céu. Ali entra, pregar Jesus é o certo, mas não dá certo para os ambiciosos, gananciosos, avarentos, que querem dinheiro, riqueza. Para vocês, miséria. Para mim, fortuna. Estes são alguns que usam o dinheiro para comprar fazendas, milhares de cabeças de bois, iates, jatinhos particulares, mansões, carros blindados, apartamentos luxuosos. Para os membros, tesouro no céu. Para alguns, ostentação na terra. Vivemos estes dias, tanto no Brasil como fora do Brasil. Não vou citar nomes e nem placas religiosas, porque não vai edificar em nada. Se fala situações para que haja uma mudança de vida. Deus abençoa, sim. A Bíblia diz que Deus vai suprir todas as nossas necessidades. A Bíblia diz, tanto no Novo como no Antigo Testamento, que Deus vai suprir todas as nossas necessidades. E isto acontece no dia a dia daquele que crê em Deus. Mas Jesus também disse que devemos vigiar, porque irá vir lobos disfarçados em peles de ovelha, falsos mestres, falsos cristos, falsos profetas, enganadores, mentirosos, manipuladores, enganadores. E hoje nós vemos, falam em Deus, falam em Jesus, apenas como um nome, uma mercadoria, mas o alvo maior deles é poder manipular, controlar vidas. Quantas vidas controladas em seitas religiosas que não tem nada a ver com os ensinamentos de Jesus, ensinamentos de heresias,
contrários aos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, aonde em várias denominações religiosas, aquilo que Deus diz ser errado, eles dizem ser certo. Quantas práticas Deus condena e muitas denominações religiosas diz não, Deus, essas práticas são boas. Deus diz não, muitos dizem sim. Deus diz não pode, muitos dizem pode. E quem é o contrário de Deus? Quem é o anti-Deus? Quem é o anticristo? Quando denominações religiosas começam a ensinar práticas condenadas por Deus, quem será o Deus desta religião? Quem será o Senhor desta religião? Que é anti-Deus. Quantas religiões pregam, ensinam práticas condenadas por Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento, Antiga e Nova Aliança. Idolatria, ocultismo, superstição, heresias, paganismo. Quantas nações religiosas envolvidas com práticas que nasceram nas trevas, que nasceram no ocultismo, na idolatria, na superstição. Muitas pessoas não dão bola, não dão importância, nada a ver. A Bíblia diz que nós devemos buscar as armaduras de Deus, luz, não trevas. Práticas que nasceram nas trevas, que têm origem em religiões, aonde Jesus não é o cabeça e o Senhor, estas práticas não servem para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Pensa eu, mas cada um faz o que quiser. Livre-arbítrio. Eu acredito que práticas que têm origem e nasceram em religiões aonde não tem Jesus como Senhor e cabeça e mestre, estas práticas não servem para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Se nós estudarmos várias práticas que muitas denominações religiosas têm origem no ocultismo, satanismo, bruxaria, feitiçaria, idolatria e superstição mística. E muitos vão ainda dizer, pastor, nada a ver, isto é uma bênção, é o alicerce da igreja, esta prática é a bênção da igreja. Muitos que estão dizendo isso, amados irmãos, em uma denominação citada, cristã, que esta prática ela é o alicerce da igreja. A oração, sim, é o alicerce da igreja. Jesus é o alicerce, o cabeça da igreja. A palavra é o alicerce da igreja. A obediência ao Deus de Israel é o alicerce da igreja. O temor a Deus é o alicerce da igreja. Mas uma prática, um nome que nasceu nas trevas não pode ser o alicerce da igreja. E muitos seguem estas práticas. E muitos são teólogos, filósofos, mestres da lei, estudiosos da palavra, e para eles nada a ver. Nada a ver. Aí nós vemos igrejas naufragando na fé,
nações que começaram no poder de Deus, na presença de Deus, hoje dominadas pela imoralidade, pela corrupção, adultérios, fornicações, imoralidades. Nada a ver, pastor, nada a ver, é uma bênção. Quantas nações naufragando na fé, e aí muitos dizem, nada a ver, podemos ensinar o que nós quisermos. É momento de reflexão de Deus. Que Deus abençoe a todos no Brasil e fora do Brasil. Acredito que muitos não vão concordar com as minhas palavras, o meu pensamento, mas pelo menos concordem com as palavras do Senhor Jesus Cristo. Concordem com a palavra de Deus, aonde diz que a idolatria é pecado, aonde diz que a feitiçaria, o ocultismo, a superstição é pecado, aonde diz que a avareza, a ambição egoísta é pecado. Creiam pelo menos nessas coisas. Creiam pelo menos que a Bíblia diz que a luz não tem nada a ver com as trevas, o bem não tem nada a ver com o mal, e não temos que buscar armaduras do diabo, mas sim as armaduras de Deus. Creiam pelo menos nisso. Pelo menos nisso, amados. Não neguem os ensinamentos do Deus de Israel, do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Pai do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Não neguem Deus. Se uma prática nasceu nas trevas, rejeitem ela. Não serve para a nossa igreja. Uma prática que nasceu nas trevas não serve para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Santo, santo, santo é o Senhor. Temor a Deus. O temor a Deus é o princípio de toda sabedoria. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus perdoe todos os nossos pecados, todas as nossas falhas, todas as nossas ignorâncias. Que Deus venha nos cobrir debaixo da sua proteção e dos seus livramentos. Que Deus venha abençoar a nossa vida espiritual, emocional, sentimental e material. Que Deus venha quebrar todas as correntes do diabo, derrubar todas as muralhas de Satanás. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço a cura, a libertação, a transformação de vidas. Eu peço em nome de Jesus Cristo, ao Deus de Israel, a proteção sobre a nossa casa, a nossa família, sobre o Brasil, as nações. Eu peço todos os dias o milagre de Deus, a paz em Israel, a paz na Ucrânia, a paz na terra, a paz nas famílias, a paz nas igrejas do Senhor Jesus Cristo. Eu peço a Deus a proteção, os livramentos, e que Deus, em nome de Jesus, venha queimar e destruir todas as obras do diabo. Em nome de Jesus Cristo, eu peço ao Deus de Israel, todos os dias, o milagre, a proteção, os livramentos sobre a minha casa, família. Eu peço, Pai, a transformação de Deus sobre a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, sobre as igrejas do Senhor Jesus Cristo. Que Deus venha curar os enfermos, libertar os cativos, salvar os perdidos, curar os enfermos, sarar, curar, libertar, transformar vidas. Que Deus abençoe a todos no Brasil e fora do Brasil. Agradeço a todos que estão se inscrevendo no canal Missionário Daniel, deixando o joinha, compartilhando estas pregações e orações com amigos, familiares e grupos. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos com a paz do Senhor Jesus Cristo e não parem de orar sem cessar, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, enquanto ainda se o acha a presença
de Deus. Amém, 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 amados de Deus.